e desde o dia que pegou fogo, a gente vê o sofrimento de todos os trabalhadores, né? Desde a gerência, supervisores, principalmente o pessoal da área operacional, que é quem está no dia a dia na rua. E essa situação de tanto tempo sem o prédio na cidade vai criando várias situações, tanto para os trabalhadores, que o sindicato representa, mas o sindicato também tem um papel popular, um papel para ajudar a favorecer a população. E isso está interligado, porque, por exemplo, quando você passou a vida inteira entregando a carta, vendo o sorriso da população, vendo a satisfação da população, e aí chega de uma hora para outra, nessa distância, você começa a não ter condição de trabalho para poder satisfazer a necessidade da população, e você começa a ser cobrado muitas vezes injustamente por uma coisa que não é culpa sua. Infelizmente, a gente sabe que tem uma burocracia muito grande por o Correio ser uma empresa pública, mas nós do sindicato estamos cobrando já faz um tempo, tentamos ajudar de diminuir o prazo de algumas dessas burocracias lá via Brasília, para tentar ajudar nessa questão do prédio, mas a grande situação é que, muitas vezes, os companheiros estão ficando com depressão, trabalhando em excesso, passam muito tempo no ônibus, você vê que ontem e hoje, com essa situação que teve no metrô Capão Redondo, que foi um caos, saiu na TV, né? O companheiro que mora na divisa lá em Juquitiba, e vai se deslocar para lá, que normalmente é 3 horas, levou 5. Levou 5 horas. Então, tudo isso abala psicologicamente, tanto ele como a própria população, que pega uma pessoa de idade, que não tem estudo, às vezes é analfabeta, lê pouco, não sabe mexer com a internet, mora numa região onde a internet não é boa. Então, vai ficar essa pressão. A população querendo ser atendida, porque a população paga imposto para a empresa, a população paga para colocar a carta, colocar o SEDEX, e ela vai cobrar de quem menos tem culpa nessa situação. Então, aqui o sindicato, a gente queria saber como é que anda essa questão do aluguel do prédio aqui. A gente teve informações, mas todo dia pode-se ter um avanço, né, da última informação que a empresa resolveu o ofício, e queríamos saber a perspectiva dessa situação, da questão do prédio, mas também, quando a gente começou a fazer essa movimentação junto aos trabalhadores, nós fomos cobrados por algumas pessoas da população que também estão vendo essa questão da falta de entrega nas ruas, das faltas de entrega de algumas ruas que não é entregue de jeito nenhum, né? Então, nós estamos aqui para saber essas informações, primeiro do prédio, e qual é o plano da empresa, em quanto tempo, qual é a data, porque tudo tem que ser feito com prospecto, né, de começo, meio e fim. A gente do sindicato conseguiu em Brasília diminuir e ajudar um pouco esse tempo, mas nós queríamos saber uma data para que o prédio esteja aqui e também uma perspectiva de plano para começar a atender todas as ruas de Itapecerica, porque todo mundo paga imposto e todo mundo paga postagem, né? Se for para o lado do Código de Defesa do Consumidor, quem paga tem direito, não é verdade? Então, nós queríamos colocar essas duas perguntas, uma que atende à necessidade da população e outra pergunta que atende à necessidade dos trabalhadores. Obrigado, Wagner. Senhores, estão com a palavra. Boa noite. Tá. Boa noite. Segue mesmo. Não, acho que assim, porque eu acho que as perguntas elas vão se resumir nas mesmas, praticamente. Né? Então, assim, eu acho que eles responderam um posicionamento sobre o prédio, sobre a questão da distribuição, quais são o que está previsto dentro das portarias, que existem algumas regras. Só um momento que tem uma discussão paralela aqui. Tá, boa noite aos representantes da mesa, né, aos colegas da empresa que estão aqui, aos munícipes, né, aos nossos representantes sindicais. Eu vou responder algumas perguntas aí, somente agora relacionadas ao imóvel, depois eu vou pedir ajuda aí para os colegas que
trabalha diretamente com a distribuição para complementar alguns temas que foram abordados, tentar seguir uma sequência aqui, dentro do que foi perguntado, né? E a primeira pergunta foi se o Correio, né, tinha a intenção ou o planejamento de manter um centro de distribuição aqui em Itapecerica da Serra. Então, assim, tem sim, né, estamos trabalhando para isso, e aí vocês já sinalizaram aí, já foram 2 anos, processo talvez um pouco moroso, tem as explicações para isso, mas assim, nunca foi a intenção de manter o CDD Itapecerica, nunca existiu, né, esse projeto, né, ou essa intenção de manter o CDD Itapecerica da Serra em Santa Amaro. Por isso que em todo o tempo se buscou um imóvel aqui no município, e como o Wagner citou, o Guiné citou ali, é uma empresa pública, infelizmente nós não podemos agir, né, como as empresas privadas que estão no mercado e quando precisam de algum recurso, por exemplo, de um imóvel, né, a exigência é bem menor, eles podem chegar lá, oferecer lá o preço, negociar o valor, e a locação é praticamente imediata. Então, por ser uma empresa pública, e todos vocês sabem disso, a gente tem que submeter à legislação, e a locação do imóvel, ela depende de alguns fatores, né, que às vezes emperram o processo. Então, tem que ter habites, tem que ter alvará, tem que ter, né, uma série de documentações, né, o proprietário não pode estar negativado. E dentro desse processo de negociação, depois o Romildo, né, os colegas podem complementar se for o caso, já foram identificados alguns imóveis, alguns deles não tinham a documentação necessária, tiveram que ser descartados, e um imóvel específico que atenderia muito bem aí a nossa necessidade de distribuição aqui no município, ele foi alugado por outra empresa, como eu falei, uma empresa privada. Uma outra empresa privada chegou, ofereceu um valor maior do que os Correios, e ele pôde fazer isso de uma forma muito mais rápida, porque nosso processo ele demora um pouco mesmo, e nós perdemos esse prédio. A partir daí, reinicia as buscas, né? E aí acho que até algum colega aí localizou um outro imóvel, que está em fase de negociação. Qual que é o status do processo hoje do imóvel que nós localizamos, né? O proprietário ele fez uma proposta, ofertou o valor que ele quer receber por mês, e a área de engenharia dos Correios concluiu hoje um cálculo que mostrou que o valor está dentro do que a gente está procurando. O que a gente vai ter que fazer agora? Negociar, porque tem questão de IPTU, algumas obras ficam por conta do proprietário. Se ele aceitar, né, aquilo que a gente precisa, as adaptações que a gente precisa do imóvel por conta dele, né, e os valores que nós podemos pagar dentro de uma pesquisa de mercado que é feita, o processo ele vai avançar. Isso vai levar algum tempo. Enquanto isso, a gente sabe do prejuízo, né, dos colegas que têm que se locomover até Santa Amaro, tem que vir até aqui distribuir, retornar. Buscamos algumas alternativas, né, para minimizar esse impacto, embora a gente saiba que nunca vai ser a mesma coisa vocês trabalharem aqui, mas tem um veículo que faz o transporte parcial dos empregados, tem algumas questões, né, com os próprios veículos operacionais que a gente utiliza, mas a ideia é alocar um imóvel para que isso se resolva de uma vez por todas, né? Agora, não significa necessariamente, né, os senhores aqui da mesa, os munícipes, que a falta de um imóvel aqui em Itapecerica, ela vai impactar diretamente a distribuição, né? Então, a gente pode ter uma questão de atraso pontual, de fatura, de correspondência. Então, assim, algum impacto, ele pode acontecer, mas não necessariamente a falta de um CDD aqui, de um centro de distribuição, vai afetar, né, os indicadores de qualidade de entrega aqui em Itapecerica. E aí, né, fala assim, pô, tem que ter a presença dos Correios aqui em Itapecerica. O atendimento, né, os Correios eles estão presentes no município. Nós temos 2 agências que atendem, né, os munícipes aqui da região. E o centro de distribuição é uma facilidade, né, nossa, né, para que os empregados que realizam a entrega aqui no município eles estejam próximo do local que eles distribuem. E nós estamos trabalhando para que isso seja resolvido. Mas só para ficar claro que, ó, uma coisa ela não necessariamente impacta na outra. Fala assim, olha, precisa de um CDD aqui para que a entrega ela seja melhorada, para que não tenha atrasos. Não necessariamente, né, a falta desse centro aí vai causar esse atraso, até porque hoje eles estão saindo da distribuição do local que trata as correspondências. Então, assim, eles estão pegando lá na fonte, lá no tratamento, eles trazem para distribuir. Teoricamente, não é para ter atrasos. Se estão ocorrendo, né, os gestores da distribuição que estão aqui, eles vão ter que atuar, identificar pontualmente onde é que está acontecendo esse atraso e por que está ocorrendo esse atraso. Mas o fato assim de não temos prédio, não impacta na operação, né, a qualidade está boa, né, eu posso falar assim, não tem CDD, mas o indicador de qualidade está muito bem.
não por causa disso também a gente vai deixar de alugar um prédio aqui em Itapecerica. Vamos prosseguir com o processo e tentar fazer isso da forma mais rápida possível para que vocês retornem, né, ao local de distribuição, para que tenha esse centro de distribuição. E eu vou aproveitar e entrar aqui também no outro assunto que foi citado, para seguir a sequência de perguntas, e depois meus colegas vão complementar, que é em relação às ruas sem distribuição. Precisa ser avaliado, né, os senhores sabem que nós temos uma portaria que rege a distribuição em todo o território nacional, a portaria 6206, e ela coloca lá alguns critérios para que exista a entrega domiciliária. Então, ela vai falar, né, de condições de segurança, numeração nas casas, placa nas ruas, logradouros oficiais, entre outros fatores, que devem ser observados, né? Se existe essa demanda no município, né, de áreas sem distribuição, sem atendimento da entrega externa lá no endereço, talvez a gente tenha necessidade do apoio dos senhores para que essas áreas sejam regularizadas, né, se é o caso. Né? Foi citado aqui, né, alguns logradouros, algumas ruas, e a gente precisa avaliar, com a ajuda do Reginaldo, né, dos colegas da distribuição, se elas atendem a portaria. Se não atendem, o que vocês podem fazer para nos ajudar? Falta placa na rua? Vamos colocar placa na rua, né? Falta numeração nas casas? E a partir daí, sim, a gente vai incluir esses logradouros, esses trechos, no nosso sistema de dimensionamento, prover o recurso necessário para que possamos entregar, porque é o nosso interesse, né? Essa é a nossa atividade fim, fazer a distribuição em todos os endereços, né, do Brasil, desde que a gente tenha essa condição, desde que o local ele permita essa entrega. Eu acho que, basicamente, em relação ao imóvel, era isso aí, mas assim, a gente continua por aqui, né, para responder as perguntas, para esclarecer mais algum ponto. E se faltou algum complemento em relação à distribuição especificamente, aí nós temos aqui o gerente de distribuição, temos o Romildo, que é o gerente de atividades externas aqui da região, e o gerente do centro de distribuição, que trabalha com boa parte dos colegas que estão aqui. Eu queria só citar um item que você falou aí, se tiver placa de rua, numeração, né, tem asfalto, segurança boa, não impede do Correio estar entrando, colocando uma pessoa a mais, não é isso? Só que eu fiz um pedido da Astor Borgo, já vai fazer uns 4 anos. E a única coisa que foi aqui no CDD que Itapecerica que eu fui até pedir, né, eles falaram que ainda não tem concursos e que só Brasília vai efetivar aí a demanda de Correio. Se chama Astor Borgo no Jardim Imperatriz. A demanda de entrega do Correio, não. Só que a dificuldade é assim, na Maria Ward eles passam, na Antônio Marques eles passam, e na Astor Borgo eles não descem, falam, não é a minha demanda, porque não tem na portaria. E isso já faz muito tempo. Só para complementar isso, só para complementar aí a fala do vereador, eu também fiz um ofício da rua AISO, falaram que não tinha efetivo suficiente para atender a demanda. Depois eu posso até passar para vocês esse ofício, a resposta que nós tivemos. E todas essas ruas, ao qual foi citado aqui, e faltou algumas, Lago Azul, Catanduva, e tem muitas ruas, não dá para citar muito. Elas são todas legalizadas, tem CEP, tem placa nas ruas, tem numeração. Claro que a numeração que Itapecerica nós temos um problema, que não é a numeração oficial, consequência, mas todas têm numeração, tem CEP e tem rua, mas não são atendidas. Mas são muitas ruas mesmo, podemos depois fazer um levantamento, mas não são poucas. Eu acredito que o problema não é recurso efetivo, porque isso a gente hoje até consegue remanejar. Mas como assim, o Reginaldo tem mais conhecimento da área de distribuição, eu vou pedir que ele responda especificamente sobre esses trechos que os senhores estão alegando são regulares, né, que teoricamente atendem à portaria. Boa noite a todos. Boa noite. O que acontece é o seguinte, nós, quando recebemos uma demanda, no caso, nós recebemos a demanda da Vitória Trentin. O carteiro estava ali, mas ele saiu. A gente vai até o local, tira foto do local e vê se ele atende a portaria ou não. No caso da Vitória Trentin, ela tem um trecho dela, que é uma área que não é regular, não tem caixinha, não é asfaltado, as casas são todas aglomeradas, então por isso que a gente não entra. Então toda a demanda que entra lá na unidade, para nós avaliarmos, inclusive quem vai até o local, muitas vezes é o próprio carteiro que tira a foto do local, para poder passar para nós, e aí nós colocamos via e-mail, via memorando, o que quer que seja, e passamos para a área competente do Correio, que vê a distribuição. Então, assim, quando você já tem uma distribuição no local,
que infelizmente a numeração é irregular ou algo nesse sentido, não tem como você tirar, porque ele já foi colocado. Mas numa área nova, a gente não tem como colocar distribuição. No caso dessa Vitória Trentin da Abacateiro, as correspondências, inclusive, por um acordo que existia lá com o dono de uma empresa, era deixada nessa empresa aí. Só que ele não é obrigado a ficar com essas correspondências, porque os munícipes não vão buscar. Então, nesse caso, nós fomos até a rua, isso daí dá para dizer, porque é uma área, inclusive, que ela só é atendida mediante a escolta armada, por conta dos assaltos constantes que tem lá, área de risco. Inclusive, é uma outra demanda que tem no município, porque muitas vezes o cliente reclama que ele não recebe a correspondência dentro do prazo, principalmente no que tange a PAC, carta registrada, ou SEDEX, mas é porque algumas das regiões aqui de Itapecerica, apesar de ser um lindo município, mas infelizmente nós só temos como entregar mediante a escolta armada, né? Ontem mesmo nós tivemos uma ocorrência aqui embaixo, bem aqui no centro de Itapecerica. Então, esse tipo para atender esse tipo de distribuição, infelizmente tem que atender a portaria, sim. Não tem o que fazer. E a portaria é muito clara, a numeração ela tem que ser regular, a rua tem que ser emplacada, as casas precisam ter a caixinha receptora para poder receber as correspondências, e isso, infelizmente, por exemplo, no caso da Vitória Trentin, que eu recebi o ofício lá, e ela não atende essa portaria. Inclusive, nessa parte do final dela, é uma área de invasão. São áreas que foram construídas no meio do mato e foram crescendo, crescendo, e as pessoas vão construindo e a gente não tem como atender, neste caso, por não atender essa portaria. Então, no caso, se o loteamento for irregular, vocês não conseguem atender, então? Porque é o maior problema que nós temos na nossa cidade. Mas nós vemos também São Paulo, que aqui nós não tem favela, São Paulo, e todos são atendidos. Como que vocês fazem para atender a portaria na situação de São Paulo? A portaria ela abrange o Brasil todo, né? Então, se for para incluir logradouro, existe a necessidade de numeração regular, a rua tem que estar asfaltada, ela tem que estar emplacada. Então, é nisso que nós podemos trabalhar em conjunto. Não há dificuldade nenhuma em você colocar distribuição, desde que ela atenda essas necessidades aí. Outra pergunta. Se não atende, vocês não têm aquele ainda sistema caixa postal, ou sistema caixa postal, né? Coloca em algum local com chave e tudo, e cada um pega. Ainda tem esse trabalho? Pode ser feito isso? Isso é um outro sistema. Boa noite a todos. Boa noite. Complementando aí o que o Reginaldo estava falando, existe a portaria ministerial. Dando para ouvir todo mundo? Existe a portaria ministerial em que ela define as diretrizes mínimas estabelecidas para que haja a distribuição de correspondências e encomendas, inclusive, né? E dentro desse aspecto, em não atender, uma das soluções é o que o senhor vereador acabou de comentar, que seria a caixa postal comunitária, que a gente pode fazer um trabalho em conjunto, sim, e instalar. Só que isso tem alguns pré-requisitos também, que tem que ter um estabelecimento, uma questão de certa integridade do equipamento, enfim, e a partir daí, feita a instalação, aí sim o carteiro deposita de forma individualizada essas correspondências. Então, essa seria uma solução aí, um tanto quanto viável, em detrimento de algumas particularidades do município. Como faz? Como consegue? Como pode conseguir essa caixa postal com você? Qual? Aí a questão, o senhor pode formalizar via ofício e a gente se prontifica a responder e posicionar assim, as tratativas necessárias, aí a gente vai tratando. Qual o setor competente aqui? Pode mandar formalizar a GDIS, Gerência de Distribuição Externa. A GDIS, Marcelo? Ou José Rubens. Um dos dois. Ótimo. Vamos lá, mas ainda eu continuo ainda no CDD. Tem data? Não, é que, assim, infelizmente não é possível dar uma data aqui de locação, de mudança, porque, assim, como eu falei, nós tínhamos um prédio que estava praticamente alugado, já adaptado. E aí o proprietário resolveu alugar para uma outra pessoa. Se eu indico uma data aqui para locação e acontece qualquer coisa parecida, ou ele não concorde com os nossos termos, igual eu falei, ele apresentou um valor para locação, o imóvel que a gente está alugando atualmente,
e é o único que nós temos em condições de locação por enquanto, a não ser que os senhores identificarem algum outro aí no município. Se porventura agora na negociação de valores ele não concordar com o que nós ofertarmos, né, ou não concordar em fazer alguma adaptação que é por conta dele, porque assim, quando a gente aluga um imóvel, parte das adaptações, da melhoria, a gente passa para o proprietário. Outra, né, geralmente aquela que não vai permanecer, os Correios eles assumem, né, divisória, ponto de rede, mas nós vamos depender do aval, do acordo do proprietário. Então, se ele falar, não, concordo, vou fazer essas adaptações, eu aceito o valor que vocês estão oferecendo, a gente vai, né, conduzir o processo, né, temos lá os prazos que estão previstos, mas assim, é impossível eu especificar uma data aqui, assumir um compromisso, que futuramente eu possa ser cobrado por algum fator, né, externo, que nós não tivemos ação. Por exemplo, a alocação desse imóvel para uma outra empresa. Mas assim, o que nós estamos comprometendo aqui é que, né, se avançar essa negociação de valores, aí a gente vai fazer isso aí da forma mais rápida possível. Só depois eu passo a palavra para ele. Como está o andamento dessa locação? Está no início, meio? Como que está? Porque se vocês têm um prédio, deve ter um início dela. Então, se a gente for considerar que o mais complicado é a gente identificar um imóvel em condições adequadas, né, que esteja dentro da metragem prevista e que tenha a documentação, é uma fase bem crítica, essa nós já superamos, porque nós já encontramos um imóvel que, pelo que foi avaliado preliminarmente, tem toda a documentação, né, e já foi feita a proposta de valores. A partir daí, né, se o proprietário concordar com os nossos termos, dependeria da obra que a gente passa para ele fazer, e a gente dá um período de 3 meses para que ele faça as adaptações. Depois nós temos mais um prazo para fazer as adaptações por conta da empresa, né, para que os Correios, né, para que os empregados que estão aqui, eles fiquem no local adequado para trabalhar. Então, assim, está na fase inicial, não está na fase inicial, já identificamos o imóvel. Eu creio que está aí na metade ou mais do processo, né? Vai depender agora das próximas negociações que nós vamos fazer com ele. Em cima dessa pergunta que o Marquinhos acabou de fazer, de prazo, a gente sabe que a burocracia, quando se fala para alugar um prédio para uma dimensão de dar uma comodidade, tanto aos funcionários quanto às pessoas que ali vão buscar as suas encomendas, demora. A gente sabe que não é uma negociação muito fácil. Mas não acha que 2 anos não é um prazo muito longo? Então, mas vamos avaliar. Não é que nós identificamos um imóvel há 2 anos, né, em condições de locação, e que a gente conseguiu chegar num valor, né, adequado. Isso não aconteceu há 2 anos. Nós estamos nesse período todo buscando um imóvel. Então, assim, o Reginaldo está até... Foram 16 imóveis aqui. Então, assim, não foram 2 anos nesse processo de locação. Esse processo de locação, ele não tem tanto tempo assim. Uma vez que a gente identifica o imóvel, o processo... Só um minutinho, deixa eu só responder, aí depois eu abro a palavra para vocês, tá? Por favor, só para a gente manter a ordem. Boa noite a todos. O que acontece é o seguinte, na questão da locação do imóvel, nós temos um colega comum aqui, chamado Edson, que ele ficou responsável por procurar todos esses imóveis aí. Então, a nossa prioridade era aqui no centro, nós localizamos pelo menos 7 ou 8 imóveis aqui, mas ou o valor estava alto, ou não tinha documentação, ou a metragem não batia. Fomos, inclusive, na Américo Vazone, ali no final da rua, que é onde era a secretaria também, mas não atende às demandas do Correio. Fomos na Júlio Prestes, número 8 lá, acho que é o número 8, se eu não me engano, a Baterias Moura alugou ali na frente. Nós estávamos com um prédio na Andaraí 193, que seria o ideal para nós, inclusive nós fomos visitar algumas vezes, mas infelizmente o proprietário lá ele tinha uma dívida junto com a prefeitura de 400 mil, e ele falou que só ia alugar esse prédio para nós se o Correio confirmasse que iria alugar esse prédio. O Correio não faz isso, a não ser que tenha a documentação toda em pauta. Então, a gente não está estacionado em um imóvel só. Infelizmente, inclusive nós temos o contato de um rapaz lá do CDD Interlagos, que ele tem um terreno por aqui,
que ele se predispôs, se porventura não desse certo, dele construir alguma coisa. Porque algo já construído, tudo que nós podíamos tentar localizar, inclusive com a ajuda dos próprios carteiros, tem carteiro que faz aqui a parte central, os carteiros que fazem lá embaixo o Montesano, porque nós, a distribuição, o Guiné falou muito bem, eu quanto gerente operacional, os meus supervisores operacionais e os carteiros que estão ali, nós somos assim os mais interessados de que esse prédio saia, para termos a comodidade de trabalharmos dentro do nosso município. Inclusive, essa equipe que está aqui é da mesma forma. Só que, por sermos uma empresa pública, existem esses entraves. Entendeu? Quando o que nós estávamos muito próximos de conseguir, infelizmente, foi alugado. Mas nós não estamos parados em apenas um imóvel. Nós vimos aproximadamente 16 imóveis. E a Gerai, aqui na pessoa do Romildo, ela disponibilizou o Edson, que todos, né, os empregados de lá conhecem, para ficar exclusivamente com esse trabalho. Inclusive, a documentação desse prédio agora, tinha algumas coisas pendentes na prefeitura, quando o corretor ele regularizou essa documentação, que era necessária para tentar a assinatura do contrato, o Edson, imediatamente, ele pegou o ônibus, ele estava no Embu, pegou um motoqueiro do Embu das Artes, pediu para vir aqui para segurar o documento, para no mesmo dia, porque era uma sexta-feira, no mesmo dia nós inserimos esse documento num processo SEI que foi aberto, para que andasse o mais rápido possível. Só que, infelizmente, como foi bem dito, né, uma empresa pública, existem esses entraves todos aí para nós tentarmos superar. Bom, pelo que eu vi do processo e pelo último informe que foi dado para a gente, inclusive pelo que foi falado para a gente lá na empresa, em Brasília também, e numa reunião uns 3 meses atrás, o Henrique falou lá, ele disse, olha, inclusive nós conseguimos, que o processo normalmente é 180 dias para a assinatura do contrato. Nós conseguimos, graças à situação que está aqui na região, com Tabuão, que teve aquele buraco, pegou fogo num monte de lugar aqui, tal, nós conseguimos reduzir isso aí para 90 dias, esse prazo. É muito importante, a mudança é muito importante, mas nessa fase que já está de discutir valor, eu queria saber, que é isso que nós cobramos, para a gente poder ter uma perspectiva. Beleza, não deu certo, a gente sabe que vai começar de novo, né? Mas a gente fica aqui trabalhando com ansiedade, todo mundo... Uma pessoa que passa 7 horas por dia dentro do ônibus para ir e voltar a trabalhar, fora o que se desloca para trabalhar, é muito difícil, é muito sofrimento, principalmente com a situação do metrô do Capão que está fazendo tudo isso. Então, assim, eu acho que não tem que ter medo de falar esse tipo de coisa, porque a gente sabe que, se não der certo, vai ter que começar o processo de novo. Nessa fase que está do processo, até que é discutindo o valor, até a assinatura do acordo, dentro desse processo de 90 dias que a empresa tem, demora quanto tempo? Normalmente, entre essa discussão que está tendo do valor e dele aceitar, porque, pelo que eu vi, a documentação está certa, pelo que eu vi também está certo, pelo que eu vi, valor já acertou, que é o principal, dessa fase até a assinatura do acordo, porque a assinatura do contrato. Assinou o contrato, a população já vai ficar com esperança, opa, voltou. Vamos para uma próxima fase, que é cobrar as reformas, que é uma responsabilidade até do proprietário. Os vereadores podem chegar aqui e conversar com ele, opa, vamos acelerar aí, a população está precisando. Tal. Então, eu queria saber disso. Dessa fase que está, até a assinatura do contrato, quanto tempo, em média, demora? A fase que está é a fase de negociação de valores, não é que ela foi finalizada ainda. Foi apresentada uma proposta e a nossa área de engenharia ela chegou hoje, inclusive, agora no final da tarde, no valor de mercado aqui para a região. Então, assim, eles consideraram que o valor está dentro, porém, na proposta dele, ele coloca que o Correio teria que pagar o IPTU. O Correio não paga o IPTU dos imóveis. Quem arca com essa despesa aí é o proprietário. Então, é algo que nós vamos ter que discutir com ele, que pode dar uma travada no processo. E outra coisa que a gente vai ter que discutir com o proprietário também, são essas melhorias, né, do imóvel que ficarão por conta dele. Pode ser que ele queira incluir aí no valor da locação que ele apresentou, né, inicialmente, o valor do IPTU, isso provavelmente vai acontecer, e que ele inclua também o que ele vai gastar agora com alguma adaptação.
E nós temos um teto para alocação aqui, porque é feita uma análise, né, geralmente até por uma empresa contratada, do valor máximo para o metro quadrado na região. Vamos supor que, assim, já viu que pode ter alguma dificuldade nessa fase agora de negociação de valores. Nós vamos supor que ultrapassa essa fase de negociação de valores e a gente assine o contrato. Aí eu vou entrar onde você falou. Qual que é o tempo médio, né? O tempo médio, né, e o que está previsto, a partir da assinatura do contrato, a gente concede 3 meses para o proprietário fazer as adaptações por conta dele, e as obras que ficam a encargo, né, da empresa, dos Correios, a previsão é de 6 meses. Então, a partir da assinatura de contrato, a previsão média, né, média, a gente está falando de tempo médio aí, é de 9 meses, a partir da assinatura do contrato. Então, tudo funcionando, tendo acordo, tendo negociação, seriam 9 meses a partir da assinatura. Esse é o tempo médio previsto. Mas esse prazo aí, com uma boa vontade, pode diminuir, não pode? Porque assim, só complementando, desculpa, nós já estamos há 2 anos. Vamos supor que semana que vem feche o contrato, os Correios chegam num denominador comum junto com o proprietário deste imóvel, que é aqui, pelo que eu vi no documento, na Estrada dos Maciéis, a antiga faculdade FIT. A gente conhece o local lá. Seria de excelente local ali, porque poderia agregar outros municípios e até aumentar a distribuição. Já estamos há 2 anos nesse sofrimento e vocês fazem parte desse sofrimento. Os funcionários nem se fala, a população nem se falam ainda. 9 meses é uma gestação. Entendeu? E aí nasce o prédio. E assim, eu acho que se tiver um pouco de boa vontade de ambas as partes, igual o Wagner acabou de citar ali, e você também acabou de citar, se houver aí um pouco de boa vontade de ambas as partes, tanto do locador, do proprietário, porque o prédio está lá vazio, ele está perdendo dinheiro. Os Correios necessitam de um espaço para dar uma qualidade melhor de trabalho para os seus funcionários e, em contrapartida, oferecer um trabalho melhor para a sua população, que é quem paga. Que quem vai lá, que paga o SEDEX, que paga a postagem, enfim. Então, acho que com um pouco de boa vontade de ambas as partes, a gente pode reduzir aí, para ser um cara bem coerente aí, de 9 meses para pelo menos 6, 7, não? Isso pode acontecer. Por exemplo, a gente dá 3 meses para o proprietário. Se ele concluir a parte dele em 1 mês, concorda que a gente já ganha 2 meses aí, né? Mas assim, vai ficar na dependência dele. Ele tem 3 meses. Ele pode utilizar os 3 meses, às vezes até passa um pouco, dependendo do tamanho dessa obra. Infelizmente, eu não visitei o imóvel, o Romildo e o gestor da unidade, eles podem falar, mas assim, pode acontecer. Se ele terminar antes dos 3 meses, a gente já vai ganhar tempo. Quando chegar na nossa mão, ele entregou o imóvel, a chave está aqui, o que você pediu para fazer foi feito, né? E aí nós faremos as adaptações necessárias. Né? Já tem aí um contrato de manutenção em andamento, e a gente vai fazer o possível para que seja feito, né, com tempo menor do que os 6 meses que está previsto, mas o tempo médio é esse. Pode ser reduzido? Vamos trabalhar para isso. Mais alguma pergunta, mais algum questionamento da mesa? Vamos agora, nesse momento, abrir agora, então, para o público. Cal, por favor. Quem gostaria de fazer a pergunta, é só levantar a mão que o... vamos começar pelo munícipe, o Cal. Nome... De que bairro, por favor? Boa noite a todos. Meu nome é Alex, sou morador de Jardim São Pedro, trabalho junto com o vereador Carlinhos aqui. A minha pergunta foi referente à questão da Vitória de Trentim e a Rua dos Abacateiros. O que a Vossa Excelência falou aí, que a rua não é pavimentada, a rua é pavimentada sim. A rua, tanto do Abacateiro, a numeração não é oficial, mas todas as casas têm correio, com a caixinha, né? Estou com meu amigo morador da rua, tanto Vitória de Trentim quanto Abacateiro. Afirma que cede o espaço lá, são pessoas bacanas, são pessoas do bem. Só que acontece, a rua oficial, tanto Abacateiro quanto a Itapiúna, desculpa, Vitória de Trentim. E nós gostaríamos de uma atenção, porque essa rua, a Vitória de Trentim, ela atende até um certo ponto. E essas casas que foram construídas agora há pouco tempo, já tem uma média de 10 anos. Então que o Açuelo mora há mais de 20 anos naquela rua lá, ele sabe informar. Vou passar a palavra para ele também, por gentileza.
Boa noite a todos. A rua é sim, como ele falou, a rua tem sim asfalto, temos correio, tanto que Sabesp entra, Eletropaulo, esgoto, temos esgoto, e ao contrário do que o senhor disse aí, não é invasão, tá? A gente paga imposto desde 2003, e como é que a gente ia pagar imposto de uma área que seria invadida? Então a gente comprou e pagou, inclusive eu paguei 50 prestações. Então, a pergunta é essa, e o ofício que foi feito para os Correios, a indicação, foi do gabinete do vereador Carlinhos. Só isso, só. Muito obrigado. Mais um munícipe? Boa noite a todos. O meu nome é José. Nós estamos aqui representando ali o conjunto habitacional ali Jardim Horizonte Azul. Certo? Acho que os vereadores conhecem. E bastante pessoa que está aqui deve conhecer ele. É um condomínio que foi feito ali uns 3 anos atrás já, né, que a gente passou a o quê? Fizeram uma troca entre a prefeitura e a Caixa com a gente, né? Nós tínhamos nossas casas lá no Horizonte Azul, pagava nossos IPTUs tudo certinho também. Então, veja bem, os Correios ia lá, entregava para todos nós, nossa correspondência tudo certo. Inclusive, hoje nós vemos os Correios passando por lá, porque não foi todas as casas que foi retirada, né? Independente de ser a parte de São Paulo, eu estou falando na parte de Itapecerica, certo? Os Correios também passam ali na rodovia José Louro Simões Júnior, ali onde tem o depósito Brisa, né? Onde tem tudo. Então, veja bem, o nosso problema é, esses 3 anos que nós moramos lá, a gente está praticamente como o nosso amigo aí falou, certo? Como indigente, porque nós não temos endereço. Para nós receber nossas correspondências, ou eu tenho que ir nos Correios, certo? Buscar para a maioria dos nossos vizinhos que são idosos aposentados, que não tem como ir lá. Como eu sou motoboy, certo? Eu trabalho com moto na rua, então, para mim, eu tenho essa facilidade. Eu não cobro nada dos meus vizinhos para ir lá buscar carta, certo? Inclusive para mim, correspondências, né, Carrefour, que nós pagamos fatura, documentação de carro, moto, todas essas coisas nós pagamos também, certo? Então, veja bem, a gente queria saber o porquê. Nós viemos aqui já tem 1 ano, não resolveram nada. Eu vou na prefeitura, desde quando inaugurou isso, nada. Então, a prefeitura joga para a Caixa joga para a prefeitura. E jogamos para vocês. Tem a agência ali do Jacira, né? Não sei se mudou ou não. Fechou, né? Então, entendeu? Então, a gente fica sem entender o porquê. A necessidade, igual nossos amigos aí falaram, tiraram daqui, da Itapecerica, que é o nosso bairro, e levaram para São Paulo. Pô, São Paulo está cheio de correio, né, meus amigos? Né? Então, veja bem, nós estamos aqui hoje representando a todo mundo. Pessoal, vocês, nós precisamos tudo. Então, nós estamos juntos no mesmo, né, um pelo outro. Então, veja bem, independente de nosso amigo ali falou, que tem que ter caixinha, tem que ser rua de asfalto, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Isso aí não, né? Rua de asfalto, pô, aí não, né? Aí você pegou pesado. Porque independente de rua de terra ou não tem casas lá, não tem moradores, os moradores não pagam imposto, a mesma coisa? Pô, né? Agora, veja bem. Veja bem. Veja bem. No Rio de Janeiro é considerado lá como Morro do Alemão, favelas pesadas. O pessoal entrega carta. Aqui na parte de São Paulo, como eu trabalho no motoboy e eu vivo aqui em São Paulo há mais de 40 anos, então eu vejo vielas, becos, por lado da Vila Joanil, essas quebradas tudo aí que eu ando, correios, carteiros entregando carta nos becos. Ninguém é roubado não, meu amigo. Escolta existe para carros que entregam Sedex. Você já pensou se existisse escolta para cada um dos carteiros? Como que ia ser isso aí? Pô, aí vocês estão falando coisa que, né? Então vão pelo certo, vão pelo certo. Existe legislação para vocês, existe portaria, mas, pô, passa na porta da nossa casa, por que não entrega na nossa casa? Quantos prédios tem lá? Quantas população? Quantos familiares moram ali dentro? Se for o problema,
Ali não é área de risco, não, viu? Todo mundo que mora lá, todo mundo é pai de família, familiares. Vocês entram lá dentro, vocês vão ver que o prédio, o condomínio é bonito. Ruas de asfalto, tudo bonitinho. A maioria dos condomínios, tudo tem portão, tem caixinhas. Olha o trabalho bonito que a Eletropaulo fez. Vocês perceberam isso aí? A Eletropaulo passou entregando os relógios lá, colocando os relógios lá e colocando uma caixinha em cada portão. Para quê? Para que eles possam, o morador possa receber a carta deles, inclusive com a de vocês. Né? Então, eu acho que é o seguinte, ó, se vocês não conhecem, representante aqui de Itapecerica, vai lá ver qual a dificuldade do carteiro entrar lá. Se for o problema de o carteiro não entregar em cada casa, nós vamos fazer o seguinte, vamos arrumar um representante de cada rua daquela ali, para estar pegando as cartas e entregando cada um na sua rua, entregando nos prédios, né, da rua que ele mora, eu entregando na rua que eu moro, o outro entregando na rua que ele mora. É bonito isso aí, né? Então vai ficar legal. Agora, eu não vejo a dificuldade, porque passa na rodovia, entrega o horizonte inteirinho e nós ficamos ali no meio, sem nada. Eu tenho que estar indo buscar a correspondência. Acho que isso aí não é legal para vocês, né? Pessoa sem ninguém, sem nada, entendeu? Então, já está incluído aí. Agora, eu não vejo necessidade de construir um prédio para entregar a carta lá. Tá bom, está registrado, vocês, tá bom? Tá registrado a pergunta do munícipe. Mais um munícipe. Mais um munícipe. Pessoal, boa noite a todos. Eu também sou munícipe e funcionário da casa. E todos perguntaram, meu nome é Silvano, sou funcionário da casa e também munícipe. E tenho o privilégio de ter tido um ente da família, um dos primeiros carteiros de Itapecerica da Serra. Ele trabalhou 35 anos aqui nos Correios. Ele aposentou-se, continuou trabalhando e hoje o Postales, que é o Instituto de Seguridade dos Correios, de Previdência, né? Eles têm encontrado muita dificuldade quanto à marcação de consultas. Eles não têm conseguido marcar consultas. E muitas vezes, eu creio que todos os carteiros que estão aqui presentes têm que se deslocar até o Jaguaré para marcar consulta. E para nós que moramos aqui a uma certa distância, é difícil. Para um idoso, na idade de alguns que se aposentam, é mais difícil ainda. E a dificuldade também quanto à emissão de boletos bancários. Eu tenho agilidade, eu posso emitir para o meu sogro para ele pagar o seu boleto bancário e muitas vezes não chega no prazo hábil de ele fazer o pagamento no banco. Nós temos tido diversos problemas com os Correios quanto à entrega. Eu moro no Parque Paraíso, que é um bairro que não tem tanta dificuldade quanto a entregas. Eu não tenho tido muita dificuldade de receber correspondências onde eu moro. Mas creio que diversos funcionários dos Correios, que é uma empresa que eu muito admiro, há muito tempo eu uso o serviço do Correios e trabalhei em empresas que eu ouvia que o Correios do Brasil, há uma década atrás, chegou a ser o melhor Correios do mundo. E hoje nós estamos a anos-luz disso. Hoje eu creio que o Correios do Brasil está longe de ser o melhor do mundo, que já foi um dia. E eu queria saber de vocês quanto ao Postales. O que vocês têm a falar também sobre o Postales, que é algo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Obrigado. É Postales Saúde. Postal Saúde. Pessoal, boa noite. Meu nome é Alisson, moro no Jardim Jacira. Eu quero primeiramente parabenizar os 3 vereadores e repudiar os 9 vereadores que faltaram, porque são coisas que afetam a vida das pessoas. Tá bom? Ok, mas infelizmente os vereadores tinham que estar presentes para cobrar o que esse cidadão passa no dia a dia. Alô. Sim. Alô. Alisson. Tá ok. Ok. Foca só na sua pergunta, a questão Ok. dos vereadores, eu já expliquei no começo. Sim. Se não for do seu agrado, você me desculpa. Ok. Tá bom? Mas vamos Pessoal, focar aqui no assunto que é os Correios. Então, 9 meses atrás, nós tivemos aqui, fizemos uma reunião, né? E não tinha legalizado o CEP nem as ruas do conjunto habitacional Horizonte Azul.
Tanto que em 15 dias colocaram o projeto para votação. Pode ver que o projeto bate com 9 meses aí, né? E o que vocês estão esperando para resolver a situação desses pais de família que estão perdendo vaga de emprego? É tudo isso aqui, ó. Então, vocês representam o Correio. Pega essa pauta, tá tudo legalizado, não falta mais nada. O que falta é o Correio atender essa população. Pessoal, desculpa se eu ultrapassei os vereadores, só que isso é causa dos vereadores comprar a briga dessa população que sofre diariamente. Boa noite para vocês. Só um minutinho, antes de passar para os funcionários, agora eu vou responder o Alisson, porque ele citou nós vereadores. Não, só um minutinho, Alisson. Você falou, eu escutei, agora eu vou falar, você tem que me escutar. Me desculpa. Como eu falei no começo aqui da minha fala, é até redundante começo da fala, mas assim eu vou utilizar. Foi convocado, sim, por essa casa, essa audiência pública. Eu agradeço à equipe dos Correios, mais uma vez, por estar presente, por esclarecer as dúvidas. Agradeço a presença dos funcionários, que são aqui, acho que um dos maiores interessados, além da nossa população. Agradeço a vocês, munícipes, por estar aqui nessa noite. E agradeço também ao sindicato aqui, que está representando também os funcionários. Mas, infelizmente, no nosso dia a dia, a gente tem alguns contratempos. Por motivos de alguns vereadores de doença, outros por outros compromissos, não estão aqui. Mas a Câmara Municipal não está deixando de ser representada, porque estamos 3 representando os demais. Nós somos um só corpo. Então, está respondido a sua pergunta. Representatividade da população. Tá bom? E estamos aqui em respeito à população que tanto sofre, aos funcionários que tanto sofrem, e a nós que somos cobrados, tanto nós da parte do Correio, quanto nós da parte legislativa. Tá bom? Agora vamos abrir agora as perguntas para os funcionários. Peraí, é só um minutinho. Peraí, calma. Deixa só eles responderem agora os munícipes, a gente já passa para os funcionários, porque senão fica muita coisa e aí atropela. Com a palavra, os Correios. Pessoal, boa noite. Atendendo aos munícipes aí, tudo aqui o Reginaldo, que é o gerente responsável pela distribuição do município de Itapecerica da Serra, será analisado pontualmente aqui. O assessor de imprensa ele mostrou, inclusive, uma foto aqui da rua Angelim, que estaria dentro da portaria. Então, o nosso compromisso é que será feito visita em todas essas ruas, na realidade, tanto como a equipe do próprio Gerai ou o próprio gerente mesmo, Reginaldo. Então, esse é o nosso compromisso enquanto representante dos Correios. E, certamente, atendendo aquilo que está dentro da portaria, senhores vereadores, será, sim, contemplado a distribuição porta a porta, que esse é o nosso compromisso enquanto representante da distribuição de São Paulo. Referente ao posicionamento, aí, ao questionamento do Silvano, essa situação, a gente, de certa forma, a gente vai ter que pegar algumas informações e posteriormente responder, porque são situações que envolvem aí uma subsidiária, na realidade, que é, no caso, o Postal Saúde, e posteriormente vocês oficializam para a gente aí via ofício e a gente coloca o posicionamento, porque aí nós vamos consultar os técnicos aí do Postal Saúde, em detrimento dessa dificuldade apresentada por você. Tudo bem? Então, no que diz respeito às ruas que não têm distribuição, a gente, como o Marcelo disse, a gente vai estar visitando, olhando novamente. Se tiver tudo tranquilo, a gente entrega. Da José Simões de Louro Júnior, qual que é o número lá, por favor? O prédio, né? 13115, né? O carteiro está ali. Qual que é a maior dificuldade? Eu recebi uma ligação uma vez de um senhor, que eu não vou lembrar o nome agora, que era o representante dos moradores lá. E eu expliquei para ele da seguinte forma: imagina um carteiro com uma caixa de encomenda na mão, não é isso? Ele está com a caixa de encomenda na mão da José Simões de Louro Júnior, número 13.115, e aí quando ele chega no número, ele olha para aquele mundaréu de prédios e ele precisa entregar essa caixa para alguém. Para quem que ele vai entregar? Quem é o responsável? Porque é um único número, pelo que eu vi, e eu fui até lá, tá, para olhar, e nós entramos num acordo para ver se consegue regularizar. Perfeito.
Porque o que acontece? Nós mandávamos sempre essas correspondências para a agência ali do Jacira, as pessoas iam retirar lá, inclusive as encomendas. Só que quando um carteiro ele vai entregar uma encomenda, ele tem que confirmar o nome de quem está recebendo. Porque se o carteiro entrega uma encomenda, vamos supor que é um celular, e ele entrega na mão de qualquer uma pessoa que não tem autorização para estar pegando aquilo ali, e esse objeto sumir, quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar é o próprio carteiro. Então, por isso que existe a portaria, tá? Para dar segurança não somente para o dono do objeto, mas também dar segurança para os carteiros, para os empregados. Então, quando você chega de frente a esse condomínio, você não tem como identificar para entregar, porque todo o condomínio, porque lá são vários prédios, tá? Não é apenas um bloco, são vários blocos. Normalmente, como é que você faz? Tem um conjunto de blocos, você tem um conjunto de blocos cercado ali, existe uma pessoa responsável para cada bloco, ou se tem uma portaria. Por exemplo, foi até que eu conversei com o representante. Se ele tiver uma portaria identificado, coisa simples, uma portaria, identificado um número, e uma pessoa responsável para receber isso daí, que seja numa guarita, vai ser entregue, porque é muito mais tranquilo para a gente entregar esses objetos do que ter que mandar para a agência, porque a agência é pequena, fica um volume de correspondência lá que não precisaria ficar. Então, esse caso está muito simples de ser resolvido. Mas a gente tem que ter alguém responsável para poder receber, porque o carteiro, realmente, ele passa na Zé Simão de Louro Júnior na frente. Todo dia ele passa na frente. Então, não teria dificuldade nenhuma de entregar. Beleza? Então, a gente acertando isso daí, não tem problema algum. Tá bom? Quanto às demais ruas, nós estaremos fazendo uma visita lá. Tá bom? Perfeito. Mas faz uma guarita, alguma coisa para ter alguém responsável. Vamos abrir agora para os funcionários aí dos Correios. Cadê o microfone? Silvana, por favor. Silvana, nos auxilia, por gentileza. Boa noite a todos. Sou o Rodrigo Gregório. Eu sou motociclista dos Correios, né? E nós, motociclistas, temos muita dificuldade da locomoção, porque ela é árdua, é um deslocamento muito amplo, 40 minutos para ir, 40 para voltar no mínimo, e Estrada Tapicerica, todo mundo sabe que é muito perigosa, só que a gente sabe que a gente não tem o poder de tentar melhorar, a solução é o prédio na nossa cidade. Nós, funcionários, exigimos que a gente tenha esse prédio. E queria saber se tem um plano B, caso não dê certo. O da Andaraí aí é um prédio também que é muito interessante. Poderia ser retomado, não sei. A prefeitura teve um impasse aí. Não sei se a dívida, se ela pode ser amenizada, coisa assim. E eu luto para que a gente possa voltar e a gente quer ter esse poder de cobrar vocês. Eu queria que vocês pudessem cobrar também seus superiores. E essa é a minha pergunta. Mais uma pergunta? Isso. Boa noite. Meu nome é Douglas, sou carteiro, também sou representante dos trabalhadores aqui na Zona Sul de São Paulo. Venho ajudando o Guiné e os outros companheiros diretores também. Primeiro, parabenizar os vereadores, os que estão presentes, os também que não puderam participar. E eu vou ser bem rápido e objetivo, né? Eu acho que a gente vê que a população está insatisfeita com a situação aqui da falta de entrega de objetos, não tem uma unidade aqui na própria cidade. A gente vê que o Brasil está numa crise tremenda e a gente sabe que o próprio município está perdendo dinheiro sem os Correios aqui na cidade, porque são, sei lá, 70 trabalhadores que poderiam estar trabalhando aqui, consumindo aqui, gastando aqui, e estão gastando em São Paulo, em outro município. Então, eu queria propor aqui aos vereadores, aos representantes da empresa e nós também do sindicato, que nós pudéssemos, sei lá, não um pacto, mas a gente fazer um trabalho conjunto, nós três aqui, né, o sindicato, a empresa e os vereadores, um documento aqui para a gente poder trabalhar junto e poder a gente fazer um trabalho de agilizar esse processo que é tão moroso, tão complicado, né, de arrumar um prédio,
A própria empresa está dizendo que vai arrumar um novo prédio agora, pode demorar mais 6 meses, quer dizer, a população não quer esperar mais, ela quer o correio entregando a carta. Tem muitos bairros aqui que não tem distribuição, e a gente precisa agilizar isso. Então, acho que se tiver essa proposta, se couber essa proposta ao vereador Cepacol, que convocou essa audiência pública, a gente fazer um pacto aqui, o sindicato, a empresa e os vereadores, para a gente fazer um documento, a gente trabalhar junto, para a gente poder cobrar essa questão do prédio. Tá bom? Vou passar aqui a palavra. Só mais uma pergunta e já vamos escutar as respostas. Boa noite, eu sou o Edenilson. Eu estou querendo representar a nossa equipe aqui. Eu gostaria de afirmar sobre o prédio na cidade. Isso é necessário. Nós, trabalhadores, precisamos de um prédio aqui. Ah, mas não precisa, porque a gente está conseguindo ir lá. Só que, infelizmente, a gente trabalha numa empresa que corta custos, que diminui isso, que diminui aquilo. Estamos trabalhando, a gente vem de lá, perde 1 hora. Quantos SEDEX a gente entregou em 1 hora? Você entendeu? Então, tipo assim, além disso, tem o cansaço do carteiro, o cansaço do trabalhador de vir num trânsito desse. Eu trabalho no carro, já tenho 15 anos de correio, fui sequestrado no Capão Redondo, várias vezes roubado na estrada, motoqueiro para, leva 2, 3 encomendas, me levaram para a favela, brincaram, rodaram comigo dentro do carro, tiraram minha roupa. Isso é legal? Será que se eu tivesse em Itapecerica, será que ia chegar nesse ponto do ladrão ter todo esse espaço de fazer tudo isso? Pode ser que sim, mas eu fui roubado várias vezes dentro da cidade, eles rodou numa, 2 ruas e já acabou. Então, necessitamos de um prédio na cidade, sim. Isso é necessidade de força maior. Aí eu venho aqui pedir, vereadores, a empresa está aqui, o sindicato está aqui. O que a gente poderia fazer de uma forma, se unir? 3 forças, 4 forças. A prefeitura vê um prédio, 9 meses que ele falou se assinar amanhã, arrumar um prédio para a gente poder se adaptar nesse prédio, até que então alugue esse prédio que é necessário para nosso trabalho, da forma que o correio exige, beleza, mas os vereadores poderiam arrumar um cômodo, um espaço de alguma forma segura, lógico que tem que ter segurança, porque é objeto de valores, para que minimize essa distância, minimize tudo isso, porque assim, uma pessoa que é roubada, sequestrada, fica afastada da empresa. E ninguém quer isso para ninguém. Toda família tem uma mãe, toda família tem um filho. E aí, meu pessoal, vamos pensar nisso. E a empresa também tem que lucrar, tem. Então, uma distância dessa vai lucrar o quê? Isso que eu gostaria de pedir e afirmar. Nós, trabalhadores, estamos dando sangue além do além, não aguentamos mais. Você está entendendo? Precisamos cuidar um pouco da nossa família e trabalhar com honestidade, trabalhar com qualidade, com eficiência. Isso que eu preciso. É isso que eu gostaria de falar. Vereador, gostaria de... Posso falar, para não ficar de costas para o pessoal, posso ir para frente? Aqui? Para o púlpito, não, para o lado aqui? É que nós fizemos um acordo, antes de começar a sessão... tudo bem, eu falo daqui, não gostaria de ficar de costas para mas os demais. É que nós já fizemos um acordo de limitar o número de perguntas para não ficar um negócio muito maçante. Não, tudo bem. Não... Então, eu vou abrir essa exceção para o senhor faz a sua pergunta, mas assim, rápido e objetivo, por favor. Eu vou ser rápido e objetivo. Eu estou representante dos trabalhadores, faço parte da direção do sindicato, e olhando aqui, na verdade, o debate que se dá, quando a gente, na verdade, cobra da direção da empresa a questão de um prédio para a sociedade, e a sociedade, na verdade, está aqui, os munícipes estão aqui, isso é porque nós temos uma empresa pública, certo? E aí, essa é a casa do povo, o povo vem aqui, cobra dos seus representantes, que por sua vez cobra da direção da empresa. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero contextualizar isso aqui. O vereador, na verdade, e foi dito aí pela direção da empresa, que precisa, através de portarias, que consegue a universalização do serviço postal. Minha proposta aqui, para os vereadores,
e obviamente a direção da empresa está aqui, pode fazer isso, tanto partindo dos vereadores como do Poder Executivo do município, que se cria um projeto de lei para regularizar a numeração do município. Isso é extremamente importante. E aí passa por essa casa, ou passa pelo Executivo do município. Isso vai ajudar a nós trabalhadores, né, carteiros, facilita a nossa vida imensamente e vai ajudar os munícipes. Então eu queria colocar isso. Também solicitar dessa casa, o vereador falou e o trabalhador dessa casa também falou da importância do Correios, né, da qualidade do serviço do Correio, e dizer que o Correio presta, sim, um serviço de qualidade à população. E a legislação não obriga o Correio, como empresa pública, à universalização do serviço postal. O serviço postal tem que chegar em todo o país, em toda a favela, em toda a área nobre. É esse o papel social dessa empresa. E quero pedir para os nobres, favela, viela, entendeu? Para os condomínios, todo trabalhador, toda a sociedade tem os mesmos direitos iguais perante a Constituição. Então, e o papel do Correio é exatamente prestar esse serviço. E quero pedir aí para os nobres vereadores, certo? Que façam uma moção de repúdio que sai dessa casa contra a privatização dessa empresa. Porque nós estamos tratando aqui de ter uma unidade de Correio aqui dentro, certo? Do município, mas se a empresa for privatizada, não terá isso, certo? E a população também não será atendida. Veja da importância da empresa pública. Vocês têm o papel de cobrar deles, por sua vez, cobrar da direção da empresa. Se fosse uma empresa privada, vocês não teriam essa oportunidade de estar fazendo exatamente isso que está acontecendo aqui. Muito obrigado. Deixa eu só me antecipar aqui a sua resposta, José. Referente aos últimos 2 questionamentos aí, qual seria a atitude nossa da casa, quando eu digo os vereadores, eu tenho até anotado aqui, ó. Os últimos 2 itens, se vocês verem aqui, ó, eles estão grifados. Eu vou ler para vocês. A casa vai tomar essa posição e vamos encaminhar isso aos Correios. Moção de apelo, desculpe. Moção de apelo por um novo prédio em Itapecerica da Serra, que vem contemplar aos funcionários e isso uma comunidade maior a eles e aos munícipes. E moção de apelo e repúdio pela não privatização dos Correios. Porque nós acreditamos que se privatizar, nós vamos perder essa oportunidade aqui hoje, por exemplo, de estar reunido para discutir a respeito desse problema que hoje nós enfrentamos aqui. Uma vez privatizado, quem sabe é eles, a regra é deles e quem manda são eles. Nós só temos que obedecer. Com a palavra. Só repetir aqui algo que nós falamos no início, para ficar bem claro que, assim, não, em resposta aos colegas que falaram por último, que não está em discussão, né, a manutenção ou não de um prédio aqui em Itapecerica da Serra. Isso já está decidido que vai ter o CDD aqui em Itapecerica. O que a gente está falando é da dificuldade na negociação, de todo esse processo que aconteceu nesses 2 anos, mas não existe, né, caso alguém tenha chegado um pouco depois aí, não existe a intenção, ou um projeto, ou um planejamento de que o CDD, né, que vocês que trabalham em Itapecerica da Serra, permaneçam lá em Santa Amaro. A gente sabe, né, da dificuldade do deslocamento, dos impactos desse deslocamento, né, em que pese não, como repetindo, necessariamente não afetar o indicador de qualidade aqui, né, ou a nossa qualidade de distribuição aqui no município, mas isso já está pacificado. Nós estamos, né, trabalhando para a alocação de um prédio, né, para um CDD aqui em Itapecerica da Serra. E não é um novo prédio, né, como foi citado, agora apareceu um novo prédio. Não, é um imóvel, né, que surgiu aí recentemente, depois de ter sido frustrada a última negociação. E se porventura, né, eu espero que isso não aconteça, não der certo essa negociação, a gente vai ter que partir para um novo imóvel. Foi citado também um prédio aí da Andaraí, se eu não me engano. Mas ele tem uma pendência aí, né, uma dívida, acho que até com a prefeitura, que isso foge da nossa alçada, não tem como nós, né, fazer com que o proprietário se regularize essa dívida que ele tem, eu não sei nem o tamanho dessa dívida, mas é algo que ele tem que resolver com a prefeitura. Seria uma alternativa, sim, desde, né, de regularizar essa documentação do imóvel. Então, para ficar claro, nós estamos trabalhando, sim, né, para alocar um prédio aqui, e não estamos discutindo se vai ter ou não vai ter. Vai ter, o que pode acontecer, né, levar um pouco menos ou mais tempo, mas vamos fazer o possível para que saia da forma mais rápida possível, até dentro dos prazos que nós já citamos aqui anteriormente. Tá? Estão contento? Não? Por quê?
Levanta, por favor, por gentileza, diga seu nome. Cadê o microfone? As mulheres também têm direito nessa casa. Boa noite a todos. Meu nome é Verônica, eu também sou carteiro. Como o meu colega falou, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se porventura vocês precisarem, num caso de necessidade, ir para a casa de um amigo de vocês, primeiro dia vai ser maravilhoso, primeira semana, primeiro mês, até que vai chegando um momento que vai ficando incômodo para os dois lados. Nós, funcionários, estamos passando por uma situação. Eu não vim aqui causar comoção. Ai, tenham pena de nós. Não. Dizer para vocês o seguinte, que um funcionário, uma pessoa feliz, ele produz muito mais com alegria, com felicidade. A produtividade dele vai lá em cima, nos ares. Nós estamos numa situação assim, há quase 2 anos lá em Santo Amaro. Todo mundo lá é gente boa e bacana. Só que chega uma hora que a gente começa a incomodar. Os nossos armários é muito longe. A nossa situação para fazer um café, às vezes a gente fica 15 dias pedindo para alguém ligar uma tomada que não funciona, 15 dias, para uma simples tomada. Não, tem como não, né, mané? Aí, assim, banheira, tudo longe, tudo muito difícil. É de uma dificuldade, assim, inenarrável. Meu colega que falou agora há pouco aqui, o Tim, nós moramos no Embu-Guaçu. Veja a diferença. De Embu-Guaçu para cá, nós gastávamos, em média, 30 minutos, andando numa boa. Hoje em dia, nós moramos lá no Embu-Guaçu, ele mora muito mais longe ainda do que eu, que moro próximo do centro. Se antes ele saía da casa dele por volta de 8h10, 8h15, ele hoje é obrigado a sair da casa dele por volta de 6h30, 15 para 7 da manhã. Todo dia correndo risco. Na M. Boimirim, ali perto da Capela do Socorro, ali perto do Cartier, ali do Calu. Todo mundo lá já foi assaltado, já foi sequestrado. São situações que nós não sabemos como é que nós vamos voltar para a nossa casa. São situações que nós passamos. Eu estava no dia que ele foi assaltado, no dia que ele foi sequestrado. Chegou um farrapo humano. Ele chegou numa situação desumana, que não teve lá na unidade quem não chorou. Não teve quem não abraçou. Quem não sentiu ódio, quem não sentiu raiva. Como é que fica? Como é que um trabalhador desse pode trabalhar? Nosso colega Fernandinho ali, Luiz Fernando, foi parado um dia, lá próximo dele também foi sequestrado, lá próximo do Valo Velho, ficou lá exposto 2, 3 horas lá, até acabar toda aquela situação. Então, são situações que vocês, moradores, têm sentido na pele de vocês. Mas quando a gente chega lá, ainda trata vocês com bom dia, ainda trata vocês com alegria, é porque faz parte de nós. Vocês, assim como nós, não temos culpa da nossa realidade. Nós entendemos a situação da empresa. Não é fácil. Eu, amanhã ou depois, precisar alugar uma casa, eu não vou alugar uma casa qualquer, não é qualquer contrato, não é qualquer acordo que eu vou fazer com o proprietário. Não é assim. Mas, sobretudo, eu vou ficar me submetendo a uma vida a qual nós estamos. Tem colega meu aqui, que ele entra 9 horas da manhã, quando trabalhava aqui em Itapecerica, ele saía da casa dele por volta de 7h15, 7h30. Ele hoje sai de casa que hora, Rogerinho? 15 para as 6 da manhã. 15. De fato, a empresa tem assistido algumas coisas, mas ela não tem o poderio de assistir muitas coisas. Os nossos gerentes aqui presentes puseram mesmo um carro para trazer a gente para cá. Infelizmente, sabe qual é a nossa realidade? Ela tem servido de armário para a gente, porque quando a gente sai de lá, a gente tem que trazer as nossas mochilas. Aí a gente vai ficar andando com a bolsa do correio e com a mochila nas costas? Não. Onde é que a gente deixa as nossas mochilas? Tem que deixar dentro da van. Né? Sabe de outra situação? É assim, só tem 12 lugares. Ela sai de lá 12h15. Se eu sair de dentro do correio para ir até a van, 12h05, eu não tenho mais lugar. Sabe como é que eu tenho que vir para cá? De ônibus. De lá para cá, não, daqui para o Jacira, que eu, por exemplo, trabalho no Jacira. Sabe quanto tempo de ônibus? Quase 2 horas. Como é que eu vou produzir desse jeito? Como é que a empresa quer... Porque é assim, ó, aqui está tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Desculpa vocês, a preocupação de vocês é com vocês. Mas e nós, seres humanos? Como é que a gente chega em casa? E aí, gente, como é que a gente vive? Que situação é essa? Não tem qualidade de vida. Vocês me desculpem. Obrigado porque vocês vieram. De verdade, gente. Muito obrigado porque vocês vieram. Finalmente nós podemos ter vocês aqui com a gente. Finalmente nós podemos ter 1 minuto para que vocês possam nos ouvir. Porque lá na empresa nem isso a gente consegue fazer lá. Não consegue. É DDA em cima de DDA, é encomenda. A gente chega, começa a trabalhar 9 horas, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, 10 para as 11, a gente tem que ir almoçar. É longe, é tudo muito longe. Para pôr um micro-ondas lá, tivemos que fazer vaquinha para nós.
E a nossa situação, gente? Para, como é que a gente pode produzir desse jeito? Vereadores, obrigado vocês por terem aberto essa oportunidade para a gente. Vamos nos unir, como foi dito pelo Guiné, como foi dito pelo nosso colega, como foi dito por todos aqui. Está na hora de nós nos darmos as mãos. É difícil? Gente, que dificuldade do caramba é essa? São quase 2 anos. Não são 2 anos para um prédio. São 2 anos para resolver uma situação. Gente, a gente vive pendurado num cartão de crédito, mas a gente vive, a gente dá um jeito em tudo. A empresa lá, olha, gente, vocês precisam tá rendendo pouco. A gente precisa fazer, a prioridade é a Sedex. Nós não temos prioridade? As encomendas são mais importantes do que a gente? Não, não pode ser. Não pode. Não pode, não pode. De fato, tem muitas ruas que não tem como a gente entrar porque são ruas novas, não estão regularizadas. Mas nós damos o nosso melhor todos os dias. E talvez seja justamente porque nós estamos dando o nosso melhor que nós ainda nos encontramos na situação que nós estamos. Mas nós, sobretudo, pensamos na população. Nós pensamos nos nossos clientes. Todos os dias. Eu me coloco no lugar de um cliente, porque eu também sou cliente da empresa. Essa empresa, gente, meu marido trabalhou 32 anos, acabou de sair. Tem uma semana que ele saiu da empresa. Maravilhado por tudo que ele deu e viveu na empresa. Mas e aí, gente, qual é a nossa história? O que a gente vai poder falar amanhã? Ah, foi verdade, teve uma empresa, mas ela não teve paciência. Essa empresa também não teve paciência, né? A dona do prédio lá ficou 3 meses, 4 meses esperando por uma assinatura que não saía, e não vai sair. Tem um colega meu que brinca e fala assim, gente, você só precisa assinar o papel, daqui eu assino. A gente sabe quanta burocracia tem por trás de tudo isso, mas a gente sabe que se tiver vontade, ela consegue, porque o Correios, ela não é uma empresa qualquer, ela é o Correio, é empresa brasileira. Gente, vamos pensar nas pessoas antes de tudo. As encomendas são importantes, as cartas de vocês têm que chegar, mas é a nossa vida. Vamos respeitar aqui cada um desses aqui, que tem história, já foi sequestrado, quantas vezes não foi sequestrado, quantas vezes não foram roubados. Acidente, teve um colega nosso que foi acidentado, gente, ele ficou 3 horas e meia no meio do mato, caído no chão. Agora, se ele estivesse aqui em Itapecerica, qualquer um aqui próximo teria ido lá buscar ele. Qualquer um teria ido lá ajudar ele. Mas ninguém conseguia chegar perto dele, porque o mais próximo dele está lá em São Lourenço, ou está numa área de risco aqui embaixo. Gente, desculpa o meu desabafo. Desculpa mesmo, de verdade. Mas está faltando respeito. Seu nome mesmo? Desculpa. Seu nome mesmo? Verônica, meus parabéns pelo seu desabafo. O intuito aqui é de vocês serem ouvidos realmente. Eles escutaram aqui a reivindicação de vocês e seu desabafo. Eu sei que a sua palavra é a palavra de todos os funcionários. Vocês estão vendo como é que está a condição hoje humana de trabalho, vocês passam isso na pele, porque vocês também um dia estiveram do lado de lá, creio eu. Então, nós vemos aqui hoje, como representante do Legislativo, provocar essa audiência pública para vocês tomarem conhecimento um pouco mais a fundo de como está a situação. A situação do nosso município não está fácil. Foi como ela falou ali. De repente, depende de uma assinatura. Eu sei que não são vocês que têm esse poder dessa assinatura, mas vocês têm como provocar a quem lá em cima fazer com que essa burocracia seja diminuída. Tá bom? Quero só aqui nessa noite ainda ressaltar, mais uma vez, referente à ausência dos demais vereadores, que eu vou citar o nome aqui, que é o vereador presidente da Casa, Pastor Márcio, o vice-presidente Zecas, ao vereador Ramon Corsini, ao vereador Alan Dias, ao vereador professor Marcelo, ao vereador Carlinhos Bandeira, ao vereador José Martins, o vereador Jonas Feijó e o vereador Toninho Trolese. Eles não se encontram aqui nessa noite, uns por motivos de doença e outros porque estão em algumas outras agências representando o Poder Legislativo. Mas está aqui o vereador Marquinhos, da padaria, o vereador Val Santos e o vereador Cepacol, representando toda a casa e fazendo o papel que tem que ser feito no Legislativo, que é ouvir o povo. Tá bom? Então, meu muito obrigado nessa noite. Só antes de terminar, o vereador Marquinhos acho que quer dar uma palavra, eu só pediria que vocês ouvissem com atenção, por favor. Todos, fiquei muito feliz com essa reunião, viu? Fiquei feliz que a indignação da Verônica, e nós não estamos falando de rua. Eu gostaria de, pelo menos, aí o pessoal dos Correios, o que a Verônica está falando é coisa interna. E interna, se eles estão contentes na empresa,
Então, eles estão contentes com a empresa, mas internamente ainda está o sufoco, porque tem que ver as condições que eles estão trabalhando. Nós temos a CIPA. CIPA é mais para o empregador e não para o empregado. Nós temos técnico de segurança, que também deveria trabalhar para o desempenho dos nossos trabalhadores, o que não acontece. O que ela está falando, que tem dificuldades. E isso deve ser olhado com carinho de vocês e ver conversar com eles. O que nós podemos melhorar? Eles contentes vão desenvolver melhor. Então, uma opção para vocês estar conversando com eles, né? Uma vez por mês, tentar ver o que pode ser melhorar. Mas, desde então, eu agradeço vocês por estar aqui. E, ó, Verônica, esse desabafo, vou ser bem claro para você. Esse desabafo, nós, vereadores, queríamos fazer. Esse desabafo, porque nós sofremos todos os dias. Você agradece todos os dias para nós. Vocês estão aqui de coração aberto e mostrando a realidade e buscando o melhor. E aqui eles estão, não é para perseguir vocês, não. Porque quando a gente defende uma categoria como eles, tem muitos que estão aqui falando, vou quebrar aquele cara amanhã. Um mês ele vai ser mandado embora. E não é isso. Eles querem buscar o melhor para vocês. Nós, vereadores, nós temos que engolir sapo. Mesmo que a gente faça o melhor. Nós passamos com a família, porque o cara que está lá fora, ele quer te denegrir, quer acabar com você, quer passar por cima de você como rolo compressor. E que nós queremos fazer que nem você. Nós queremos atender bem e fazer o melhor para a população. Mas quem é oposição, reclama. E nós nunca estamos felizes. Mas eu queria ser feroz que nem você. Desabafar, mostrar que nós queremos fazer a diferença. Eu fiquei tão feliz quando você desabafou. Eu queria fazer isso. Só que ninguém aceita, só querem bater na gente. Ninguém. Ah, vocês ganham muito dinheiro. Nossa, vocês estão uma maravilha, mas você não dorme. Mas é isso que nós escolhemos para a nossa vida e queremos fazer. Nós queríamos fazer o atendimento com vocês, nós queríamos ser o prefeito agora, nós aqui, e queremos dar o prédio para vocês já instalar o CDD aqui em Itapecerica, se fôssemos prefeito. Mas nós dependemos do prefeito para estar fazendo isso. Nós dependemos do Correio para estar fazendo isso. Por isso que a gente está dando de mãos aqui juntos para tentar o melhor para vocês. Então, eu fico muito feliz mesmo. Ele acabou de falar aqui dos vereadores. O vereador me mandou aqui, Marquinho, e eu vou falar com vocês, pessoal do Correio. Todos os vereadores dessa casa que eles citaram, nós queremos agradecer vocês, porque essa dificuldade que vocês têm na empresa, vocês não passam para nós. E vocês acabam sendo a nossa família. Porque vocês entregam... Eu tenho lá no Jardim Sampaio, o rapaz que me entrega da Zona Leste. E eu fico muito feliz que ele chega em casa, eu conheço a hora que ele chega, e ele fala, Marquinho, deixei ou no seu irmão, ou no seu tio, ou na sua família, mas ele já conhece, ele acabou sendo a nossa família. É isso que vocês fazem com a gente, você é a nossa família. E a gente fica até triste quando vocês vão embora. E atende com carinho. Assalto, direto. Na minha vila já foi assaltado. Eles ficam tão preocupados. Ai, meu Deus do céu, preciso ir para a delegacia. Aí chega na delegacia para fazer o BO, quanto tempo demora? Mais um cansaço. Então, vocês são heróis. Obrigado por vocês existirem na nossa vida. Que, de fato, as cartas estão acabando, mas as encomendas estão com vocês ainda. Obrigado. Os vereadores dessa casa agradecem vocês por vocês serem os nossos irmãos. Tá bom? Nosso aqui, muito obrigado e a respeito. Outra coisa que ele tinha me falado sobre a regularização. Os vereadores têm o direito de regularizar, sim, mas também nós temos uma lei aqui que permite a regularização de rua. Vamos colocar assim, nós fizemos 10 casinhas num lugar, aí o cara passou a máquina. A área é irregular, não tem planta, não tem nada. Não tem guia, não tem asfalto, não tem nada. O cara vem aqui e pede para a gente fazer a oficialização da rua. Tentamos. Mandamos para o prefeito. Quando é irregular, eles entram com a DIN. Então, acaba não oficializando. O que nós precisamos do Correio é que fala assim, ó, vereadores, tal rua já existe CEP, já existe tudo, está tudo oficializado, nós queremos que o Correio passe. Então, vocês provocando para nós é muito mais fácil. Nós temos esse poder, é de lei e fiscalizar, mas precisamos que vocês nos ajudem. Eu sempre passo nas ruas... Desculpa só alongar um pouquinho mais, eu sempre passo nas ruas, o pessoal fala assim para nós, Marquinhos, essa rua,
consta na prefeitura que está asfaltado. Já ouviram isso? Consta que está asfaltado. Mas nunca nós temos documento que está asfaltado. Então fica difícil, tá? Toda vez que vier, traz documentação, prova para que a gente pudesse verificar e tentar o melhor para vocês. Estamos aí de portas abertas, vamos fazer o melhor para vocês. E é esse o debate, é debate construtivo, de solução, tentar melhorar e solucionar essas dificuldades que vocês têm que ir lá para Santo Amaro. Eu vi de Embu-Guaçu, mas o camarada aqui falou de Juquitiba. Imagina Juquitiba. Que padecimento, que dificuldade. Então nós temos que melhorar, contamos com vocês. Quero agradecer aqui cada um de vocês. Reginaldo Amaral, meu muito obrigado. Ronildo Lopes, meu muito obrigado. Marcelo Oliveira, muito obrigado. José Rubens, obrigado. José Marcos é de Brasília. São Paulo, visita muito Brasília, né? Quem é que visita Brasília aqui? Não está ninguém aqui? Mas precisamos do apoio de vocês. A nossa meta aqui, estamos brigando mesmo, é para o nosso CDD aqui. E contamos com o apoio de vocês o mais rápido possível, para que a gente possa receber e ter essas pessoas aqui e atender muito mais rápido a nossa população. Contamos com você, contamos com o Correio, contamos com os vereadores e com o nosso executivo e os nossos munícipes ficando contentes, pessoal. Para você e o sindicato, que também já veio tentar fazer um acordo com a gente também, conversar, tentar buscar a solução, que ele está aqui para tentar buscar, e também se estiver aqui em Brasília, ele vai também. Então a gente vai estar de mãos juntas para o melhor atendimento do Correio no nosso município aqui. Podemos? Vamos marcar? Vamos marcar? Você roubou minha fala. É isso aí, Verônica. Não somos contra, até porque, assim, viemos aqui, podemos voltar quantas vezes for necessário. Mas, assim, vamos assumir um outro compromisso, porque você mesmo citou, né, que foi necessário nós virmos até aqui para nos ouvir, para que a gente falasse. Então, vamos ter um compromisso de qualquer alteração que tiver no processo, qualquer movimentação ou avanço, nós vamos passar para vocês. Ou eu vou até a unidade, ou o Marcelo vai, ou o Romildo, ou o próprio gerente, que está com vocês todos os dias, ele vai falar assim, olha, avançou a negociação, o contrato foi assinado. Então, assim, independente de virmos aqui ou não, nós podemos vir sem problema nenhum, nós vamos mantê-los atualizados sobre o andamento desse processo, tá? Esse processo está cadastrado no SEI, muitas pessoas têm acesso, mas a gente vai assumir esse compromisso de deixá-los atualizados sobre isso. Em que pé que está, se avançou ou não, se teve algum problema na negociação dos valores, para que vocês fiquem cientes, olha, pô, deu certo, então vamos começar a contar aqui o nosso prazo, ou não deu certo, vamos partir para um outro imóvel. Pelo menos que vocês tenham essa transparência, né, do que está acontecendo, né, e se tiver algum atraso, que vocês tenham conhecimento do porquê que aconteceu e se ele de fato aconteceu, assim como os avanços que nós tivermos nesse processo. Se for rapidinho para finalizar, porque o tempo já avança. Como vocês já viram o nome da nossa rua aí, certo? Já viram certo? E ele falou lá, o nosso amigo ali, falou que... Vamos fazer a visita. Está fácil de resolver o nosso problema. Para a gente sair daqui, ó, contente, feliz, como nós chegamos aqui, nós estamos felizes, porque nós temos maior que é Deus por nós, certo? E nós damos uma resposta lá para o nosso pessoal também, os moradores. Quanto tempo vocês próprios falam? A gente sair daqui com uma resposta. Para tentar fazer a visita até o bairro e verificar se há possibilidade de atender eles. É isso que ele quer então, dizer. no caso dele ali, a maior dificuldade é ter alguém para receber a correspondência. Ele vai passar o endereço Só que agora. Tem que ser uma guarita, algo, porque lá é um conjunto de prédios, né? É um conjunto de prédios. É só colocar alguém responsável onde o carteiro possa entregar. Porque, por exemplo, igual eu disse anteriormente, a nossa maior preocupação, porque não tem problema, a gente passa em frente. A gente está lá em frente. É só alguém responsável, legal, para poder receber. Porque se porventura o objeto entregue não chegar na mão do destinatário, a gente tem uma autorização de alguém que recebeu. Deixa eu só dar uma sugestão aqui, peraí. Só um minutinho, deixa eu só dar uma sugestão aqui. Em cima disso que o morador está falando, se eles se mobilizarem lá no conjunto habitacional e eles construírem essa guarita, vocês garantem a parte de vocês? Vocês se organizem lá, entendeu?
faz lá uma vaquinha, um rateio, enfim, eu não sei como é que vocês vão se organizar. Sei que não é de competência de vocês, mas, de repente, perante a necessidade, vocês se organizam, passa a construir essa guarita, e aí os Correios vão lá e acabam fazendo isso que eles estão dizendo. Aí vocês nomeiam uma pessoa responsável para estar recebendo por todo o conjunto habitacional. Aí é parte deles. Entendeu? Romildo. Esse é o carteiro responsável pela distribuição. Não, sim. É assim, foi só uma sugestão que eu dei. Aí tem todo esse trâmite. Porque também não é banca de pastel, né? Nós vamos ter os contatos aqui. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Para a gente encerrar, nós vamos só dar encerramento aqui, e aí, informalmente, a gente pode discutir outros assuntos. Superintendente aqui de São Paulo, numa reunião entre vocês, dê a possibilidade da prefeitura ceder um prédio para agilizar o processo aí, ou uma outra conversa antes dessa nova audiência. Podemos fazer. Fazer isso junto com o sindicato. Podemos fazer isso. O prefeito, o superintendente estadual de São Paulo, o que a companheira colocou aqui é verdade. É muito complicada a situação de deslocamento, principalmente agora no metrô. Sabemos disso. Sabemos disso. De todas as partes aí, sindicato, vocês, os vereadores, conversa com o prefeito, traz o superintendente lá, se vai trazer alguém de Brasília também, algum deputado federal, que a gente resolva essa situação. Podemos marcar isso. Podemos marcar isso. Tá bom, obrigado. Vai ser anotado e posteriormente nós vamos dar uma resposta a vocês. Quer colocar mais alguma coisa? Então, mais uma vez aqui eu quero agradecer a presença de todos os funcionários, de todos os munícipes, obrigado aos vereadores, ao sindicato e à direção dos Correios, e eu declaro encerrada essa sessão.